Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Plenário virtual do STF começa a julgar decisão que afastou o governador do Distrito Federal do cargo. Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, afirma que vai se entregar à Justiça após prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. O plenário do Supremo Tribunal Federal abriu à meia-noite a sessão virtual para julgar o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. O repórter Matheus Scavazini traz os detalhes ao vivo, direto de Brasília. Oi, Matheus, uma boa noite para você. Boa noite, Salsi. O afastamento de Ibanez Rocha por 90 dias foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Decisão essa que será avaliada agora pelos outros ministros do STF. O julgamento já foi iniciado e acontece em plenário virtual, quando os votos são depositados diretamente no sistema eletrônico. Ibanez foi afastado do cargo horas depois dos atos de vandalismo de domingo contra os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF. Pelas redes sociais, o governador disse que vai aguardar com serenidade o processo e que houve inteira disposição do governo do Distrito Federal no sentido de evitar todo e qualquer ato que atentasse contra o patrimônio público. Os ministros têm até o fim da quarta-feira para decidir. Salsi. O Matheus Scavazini segue com a gente, porque o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal disse há pouco que vai se entregar à Justiça. Anderson Torres teve a prisão decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Matheus, quais as últimas informações? Salsi, pelas redes sociais, agora à noite, Anderson Torres disse que está voltando ao Brasil para se apresentar à Justiça e cuidar de sua defesa. Ele afirmou que tomou a decisão de interromper as férias nos Estados Unidos após saber da determinação de prisão. A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira mandado de busca e apreensão na casa de Anderson Torres, em Brasília. O ex-secretário foi exonerado pelo governador Ibanez Rocha ainda no domingo, após os atos de vandalismo nos prédios dos três poderes. Torres vai responder por omissão na atribuição de impedir os ataques dos extremistas. Salsi. Obrigada pelas atualizações, Matheus. Boa noite para você. O interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, anunciou agora à noite que exonerou da secretaria todos os profissionais nomeados por Anderson Torres. Capelli disse ainda que vai procurar restabelecer no comando da pasta a equipe que comandou a operação de segurança da posse do presidente Lula. A Polícia Federal informou que prendeu ao todo 727 pessoas pelos ataques em Brasília. O comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, durante os ataques do último domingo, está preso, também por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Fábio Augusto Vieira estava no comando da PM no domingo, quando ocorreu o vandalismo contra o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. O militar foi preso em casa pela Polícia Federal. A cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal é investigada pela suposta conivência e omissão com as invasões. Mais cedo, em evento da Polícia Federal, Alexandre de Moraes afirmou que todos os responsáveis pelo ataque serão punidos. Dentro da legalidade, dentro da Constituição da Polícia Federal, as instituições irão punir todos os responsáveis, todos, aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram por ação ou omissão, porque a democracia irá prevalecer. O ministro Alexandre de Moraes deve autorizar novas prisões nos próximos dias. Documentos de inteligência estão sendo analisados para identificar os financiadores do quebra-quebra de domingo. A Advocacia Geral da União também já enviou uma lista com mais de 100 nomes de empresas supostamente envolvidas nos atos à Justiça Federal do Distrito Federal. O objetivo é bloquear os bens dos investigados para cobrir os estragos de domingo. Na cerimônia que marcou hoje o início da nova gestão da Polícia Federal, o novo diretor-geral afirmou que a instituição também irá atuar para evitar a repetição de crimes como os de domingo. Aqueles que praticarem crimes ou se omitiram
quando deveriam agir, serão responsabilizados. A Polícia Federal, no limite das suas responsabilidades, não irá tolerar ataques à democracia. Mais de 1.500 pessoas, entre envolvidas nos ataques e manifestantes que acampavam em frente ao quartel-general do Exército, foram encaminhadas para a Academia Nacional de Polícia em Brasília. Por questões humanitárias, foram liberados 600 detidos, entre idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e mães acompanhadas de crianças. Segundo as forças de segurança, recursos como análise de DNA, o reconhecimento facial, a ação nas redes sociais e a localização de celulares estão sendo minuciosamente checados para a identificação de todos que atuaram na destruição do patrimônio público. E autoridades investigam as quedas de torres de energia elétrica no Paraná e em Rondônia. A suspeita da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, é que as estruturas tenham sido derrubadas por vândalos na segunda-feira. Uma torre caiu e outras 3 foram danificadas em Medianeira, no oeste do Paraná, a 50 quilômetros da usina de Itaipu. Um relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica diz que não foram identificadas condições climáticas adversas que possam ter causado a queda das torres e que há indícios de vandalismo. Os outros 2 casos foram em Rondônia. Apesar das quedas das torres, não houve interrupção no fornecimento de energia elétrica porque outras linhas de transmissão assumiram automaticamente a distribuição. Em todos os casos, existe a suspeita de que cabos foram cortados. O governo criou um gabinete de crise para acompanhar a situação. O Operador Nacional do Sistema Elétrico realiza uma operação especial para aumentar a segurança do setor. O governo de São Paulo liberou mais de 11 milhões de reais em recursos para cidades paulistas que foram afetadas pelas chuvas nas últimas semanas. Quem tem as informações para a gente ao vivo é a repórter Carolina Abelim. Oi, Carolina, boa noite para você. Boa noite, Salsi. A liberação dos recursos foi assinada nesta terça-feira no Palácio dos Bandeirantes. O governador Tarcísio Gomes de Freitas recebeu representantes das 20 cidades mais afetadas. São 11 milhões 184 mil reais, verba que vai ser destinada para ações emergenciais de reconstrução. Araraquara vai receber o maior montante, mais de 5 milhões de reais. Araraquara, aliás, que foi fortemente afetada, né? Foi onde ocorreu uma tragédia. O asfalto de uma grande avenida, de uma principal avenida, importante avenida da cidade, cedeu, levando, arrastando junto um veículo onde estavam 6 pessoas da mesma família. 5 morreram e uma criança segue desaparecida. Aliás, essa chuvarada toda aí, desde o início do ano, já deixou 17 mortos no estado de São Paulo, infelizmente, né, Salsi? Tristeza mesmo, né, Carolina? Obrigada pelas informações. Seguimos falando desses temporais que também castigam Minas Gerais. Nesta terça-feira, 2 idosos morreram, elevando para 20 o número de mortes causadas pela chuva no estado. Já são quase 2 mil desabrigados e mais de 10 mil desalojados. 131 municípios declararam situação de emergência. Na zona rural de Caldas, um casal de idosos não resistiu a um deslizamento de terra. O homem de 70 anos e a esposa dele, de 66, morreram soterrados. O neto deles, um adolescente de 16 anos, foi socorrido e levado com uma fratura para o hospital, em Poços de Caldas. Também houve problemas em áreas de risco na região metropolitana de Belo Horizonte. Um deslizamento de terra provocou o desabamento de uma casa abandonada, em Ibirité. Em Grão-Mogol, no norte do estado, um rapaz de 18 anos foi resgatado após ficar ilhado por 5 horas no rio Itacambiruçu. Esdras Neves tentou atravessar o rio quando foi arrastado pela correnteza e se agarrou a uma pedra. Ele foi retirado pelos bombeiros e a PM sem ferimentos. E aí, como é que você está? E não é só aqui no Brasil, não, viu? O governo americano decretou também estado de emergência na Califórnia por causa das tempestades. Ao menos 17 pessoas morreram. A forte chuva que atinge o estado desde o primeiro dia do ano transformou ruas em rios. Pelas redes sociais, a atriz e apresentadora americana Ellen DeGeneres mostrou a situação perto de onde mora, em Montecito. Segundo ela, o nível da água subiu quase 3 metros. As autoridades pedem que moradores procurem lugares mais altos para se abrigar. Com o estado de emergência decretado pela Casa Branca, a Califórnia vai receber ajuda federal para resgates e também recursos financeiros emergenciais para reparos.
Um levantamento feito pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica mostra que desastres naturais como esse causaram danos equivalentes a 860 bilhões de reais só no ano passado. E um levantamento revelou que o verão de 2022 foi o mais quente já registrado na Europa. Segundo o sistema Copérnicos da União Europeia, 12 países tiveram recordes de temperatura em ao menos um mês durante o ano passado. Em alguns casos, a temperatura ficou mais de 3 graus acima da média. O calor elevado ajudou a propagar incêndios e provocou seca pela Europa. De volta ao Brasil, suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo, extorsão e estelionato foram presos no Rio de Janeiro. Pedro Paulo Filho traz os detalhes para a gente. Oi, Pedro, boa noite. Oi, Salso, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, 2 pessoas foram presas em flagrante e um adolescente apreendido. Segundo as investigações, esse trio fazia parte de uma quadrilha especializada em roubo de veículos, estelionatos, extorsões e receptação na região da Tijuca, na zona norte aqui da cidade. Como isso funcionava? Segundo a polícia, o menor praticava roubos na zona sul, enquanto que os outros integrantes, identificados como Bruno Pereira de Oliveira e Paloma Celeste Dantas, vendiam e repassavam cartões bancários e os celulares das vítimas para outra parte da quadrilha. Segundo a polícia, a Paloma Celeste ainda recebia nas próprias contas bancárias dela os valores provenientes das extorsões. Ela ainda seria responsável por fazer PIX, transferências e diversas compras pela internet com os dados das vítimas. Bom, agora as investigações continuam para tentar identificar outros integrantes dessa organização criminosa. Salce. Obrigada pelos detalhes, Pedro. 4 pessoas foram presas em Brasília por furtar combustível de um oleoduto da Petrobras. A Érica Blaney traz mais informações para a gente. Oi, Érica, boa noite. Boa noite, Salce. Boa noite a todos. A operação da Polícia Civil do Distrito Federal aconteceu na cidade satélite de Ceilândia. Os criminosos alugavam um galpão de fachada para esconder o combustível furtado. De acordo com as investigações, durante pelo menos 20 dias, a quadrilha perfurou e roubou o combustível de um oleoduto que liga São Paulo a Brasília. Esse oleoduto é responsável por abastecer o aeroporto da capital federal. 30 mil litros foram desviados. O prejuízo chega a quase 800 mil reais. Os suspeitos vão responder pelos crimes de furto qualificado e por associação criminosa. A pena pode chegar até 8 anos de prisão. Salce. Obrigada, Érica. Será enterrado nesta quarta-feira em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, o corpo do menino de 2 anos que morreu por suspeita de maus tratos. O pai e a madrasta foram presos em flagrante, acusados de agredir essa criança. O menino estava em estado gravíssimo, mas não resistiu, infelizmente. A Virgínia Nalon atualiza esse caso para a gente. Oi, Virgínia, boa noite. Boa noite, Salso. Acompanhei esse caso. O corpo do Ian Henrique Almeida Rocha, de 2 anos, foi liberado na tarde desta terça-feira. No domingo, como você disse, ele deu entrada em estado gravíssimo no hospital com lesões na cabeça. A equipe médica desconfiou e chamou a polícia. O menino estava na casa do pai havia mais de uma semana. Com a suspeita de maus tratos, o homem de 31 anos e a companheira dele de 34 foram presos em flagrante por omissão de socorro e são investigados por suspeita de agressão. O pai disse à polícia que o garoto sofreu uma queda. A identidade do casal não foi revelada. A mãe do menino já tinha registrado um boletim de ocorrência contra o pai da criança por maus tratos no ano passado, quando Ian teve o tímpano perfurado. O laudo da necrópsia, que vai comprovar aí a causa da morte, deve ficar pronto em 30 dias. Salce. Obrigada, Virgínia. Um relatório das Nações Unidas revelou que mais de 5 milhões de crianças morreram antes de completar 5 anos de vida em 2021. A correspondente Ana Paula Gomes traz as informações. Quase a metade dessas mortes acontece no primeiro mês de vida da criança. E, de acordo com o relatório, a maior parte poderia ser evitada com cuidados de saúde básicos.
As principais causas são complicações no parto, nascimento prematuro e doenças como pneumonia e malária. As crianças da África subsaariana, que abrange países como Angola, Cabo Verde, Moçambique, são as principais vítimas. A mortalidade infantil nessa região é 15 vezes superior à registrada na Europa e na América do Norte. A ONU alerta para a necessidade da criação de um fundo de envio de recursos para que a saúde básica chegue a todos. De Lisboa, Ana Paula Gomes. A China suspendeu a emissão de vistos de curta duração para passageiros do Japão e da Coreia do Sul. A medida é uma represália às restrições impostas por esses dois países a passageiros chineses. Tanto o Japão como a Coreia do Sul e outros países do Ocidente passaram a exigir testes de Covid-19 antes do embarque para quem sai da China. O país acabou de abrir as fronteiras ao mundo neste domingo, depois de 3 anos seguindo a política de Covid-0. A Coreia do Sul informou que cerca de 2.000 chineses desembarcaram nos aeroportos coreanos nos últimos 10 dias. E quase 18% testaram positivo na chegada. Já o governo japonês criticou a decisão da China e disse que a exigência de testes nas viagens atende a uma necessidade sanitária. O livro de memórias do príncipe Harry foi lançado oficialmente nesta terça-feira. A obra de não ficção já se tornou a mais vendida da história do Reino Unido em um único dia. Em português, a obra recebeu o nome de O que Sobra e conta bastidores do Palácio de Buckingham e da vida do filho caçula do rei Charles III com a princesa Diana. Harry também aborda a relação complicada com o irmão, o príncipe William, e como os dois se afastaram desde que o autor do livro decidiu abrir mão dos títulos reais. Somente nesta terça-feira, mais de 400 mil cópias foram vendidas em todo o Reino Unido. A inflação brasileira caiu mais de 40% entre 2021 e o ano passado. Mesmo assim, ficou acima da meta estabelecida pelo Banco Central. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Uma vez na semana, a Valda vai ao mercado. Ela mora sozinha e prefere não estocar os alimentos por muito tempo. Gasta por mês em torno de R$500 com as compras. De vez em quando eu procuro gastar um pouquinho menos, que realmente está muito caro, tudo. Não dá mais para a gente comer aquilo que gosta, né? Então, como já viajei bastante, eu digo que para sobreviver a gente vai dançando daqui, dançando dali, se virando. Para conseguir pagar as despesas, ela complementa a aposentadoria dando aulas de dança. No supermercado, faz ginástica para conseguir encher o carrinho. Um balanço divulgado hoje pelo IBGE mostra que a inflação oficial fechou o ano passado com alta de 5,79%. E os itens do grupo alimentação e bebidas foram os que mais aumentaram de preço. A cebola foi o alimento que teve a maior alta, mas a lista dos itens que ficaram mais caros em 2022 é longa. E inclui batata inglesa, leite longa-vida, frutas e ele, um dos favoritos em todo o país, o pão francês. Depois do grupo alimentação, a maior alta foi na saúde e cuidados pessoais. Os índices que mais subiram foram aqueles que as pessoas mais precisam. Saúde e educação, comprar remédios e comprar comida, que eles não têm outra alternativa. Segundo o IBGE, o único grupo que apresentou queda foi o de transportes, influenciado principalmente pela redução nos preços dos combustíveis. Entre 2021 e 2022, a inflação caiu mais de 40%. Foi de 10% para 5,79%. Mesmo uma redução tão grande não foi o suficiente para o índice cumprir a meta estabelecida pelo Banco Central. Segundo os especialistas, as razões para isso estão mais no exterior que no Brasil. A explicação para essa subida, todos nós sabemos. A guerra da Ucrânia é uma delas e o próprio processo da pandemia é outro. A Val dança conforme a música e segue com a ginástica no mercado para garantir comida no prato. A gente vai substituindo, essa é a verdade, né? Por exemplo, eu adoro manga, mas se a manga tá cara, eu levo só banana e a laranja. Aí eu vejo a fruta da época, tá mais em conta, eu levo aquela. Pronto, e assim a gente vai sobrevivendo. É isso. Agora de olho aqui no telão, porque pela primeira vez em 4 anos, a caderneta de poupança rendeu mais que a inflação. Segundo o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ficou em 5,79%
em 2022, enquanto o Banco Central calculou que uma aplicação na caderneta de poupança rendeu 7,9% em 12 meses. A última vez que a poupança tinha superado a inflação tinha sido em 2018. E comprar um material escolar, agora em janeiro, vai pesar ainda mais no bolso dos pais. O preço dos itens de papelaria, como lápis e caneta, por exemplo, subiu mais de 12%, quase o dobro da inflação registrada no ano passado. Para a lista do material escolar caber no orçamento, cada um tem uma estratégia. O Gregório pesquisou e decidiu que era hora de comprar o material da Júlia, de 4 anos, e do Lorenzo, de 7. Para levar tudo, a solução é o cartão de crédito. É parcelado no cartão, vamos ver como que eles vão fazer. Não tem como comprar à vista mais. Hoje não dá. Já a Denise economizou no fim do ano para tentar negociar. Mesmo assim, a mãe da Laura levou um susto com os preços. E o que pesa mais no material escolar agora nesse período? Os livros. Os livros são os mais caros. Está bem mais caro, bem mais caro mesmo. Os artigos de papelaria tiveram um aumento de mais de 12% no ano passado, comparando com 2021, o que é praticamente o dobro da inflação, segundo o IBGE. Quem vende sente que o cliente está cada vez mais exigente e quer preço mais baixo. Antigamente o cliente chegava, dava a lista, eu quero do melhor. Não tem mais isso não. Então o pessoal está fazendo cotação mesmo. Para Carolina, a alternativa para diminuir os gastos foi trocar. Há 3 anos, ela criou um grupo de mães para reaproveitar os livros didáticos e uniforme das filhas. Hoje, ela e mais 2 amigas coordenam voluntariamente um grupo que só aumenta e gera muita economia. O valor do item usado pode ser até 70% menor que o preço de um novo. Tem gente que não conhecia, quando conhece se apaixona. Aí vê, coloca minha amiga, coloca minha cunhada, assim, eles são muito de indicar. Uma mãe vai falando para outra, vai pedindo e vai entrando. A Justiça Espanhola aceitou uma denúncia de assédio sexual contra o jogador brasileiro Daniel Alves. Ele está no México, onde joga pelo Pumas, e nega as acusações. O suposto abuso teria acontecido na madrugada do dia 30 de dezembro na Espanha, país onde o lateral direito atuou pelo Barcelona durante muitos anos. De acordo com a denúncia, Daniel Alves teria agredido sexualmente uma mulher que não teve identidade revelada numa boate em Barcelona. O tribunal espanhol aceitou a denúncia da polícia e abriu um processo contra o jogador brasileiro. A partir desse momento, começam a dar início aos procedimentos de colheita de prova. O juiz, de posse de todo esse material, vai deliberar pela responsabilidade criminal ou não do Daniel Alves. O Domingo Espetacular entrevistou o jornalista espanhol Carlos Quilés, que teve acesso às imagens das câmeras de segurança. O vídeo mostra Daniel Alves e a mulher dançando juntos. Logo depois, os dois seguem ao mesmo tempo a caminho do banheiro, onde não tem câmeras. A polícia não informou se o suposto abuso ocorreu no local. Ali as imagens também são muito evidentes. A jovem não dá a impressão de ter sido agredida. Ela está vestida normalmente, sorri inclusive e conversa com todos tranquilamente. Mas depois que o brasileiro vai embora, uma câmera flagra a jovem aos prantos. Ela chora desesperadamente, afirma que Daniel Alves abusou dela de forma superficial. Daniel Alves nega o crime. Bom, primeiro eu gostaria de desmentir todas essas acusações que estão circulando aí com meu nome. Eu sou uma pessoa que eu gosto de dançar, que eu gosto de desfrutar, mas sempre mantendo uma distância, sempre mantendo respeito com as pessoas que estão no mesmo local. E agora o futebol. O Corinthians oficializou a compra do atacante Yuri Alberto. O jogador pertencia ao Zenit da Rússia e estava emprestado ao Corinthians desde junho do ano passado. Com o vínculo em definitivo do atleta, o Timão passa a ser dono de 50% do passe. Yuri Alberto assinou o contrato até 2027. A negociação envolveu outros 2 atletas corintianos, o volante Duqueiroz e o zagueiro Robert Renan, que vão para o clube russo no meio do ano. Em 27 jogos pelo Corinthians, Yuri Alberto marcou 11 gols. O Timão estreia no Campeonato Paulista no domingo, às 4 da tarde, contra o Red Bull Bragantino, com transmissão exclusiva da Record TV. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã.
Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você, cuide-se. Tchau.